Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O Corinthians finalmente decidiu movimentar o mercado de forma que ninguém esperava, e a bomba veio com um anúncio que deixou a torcida em êxtase. O clube anunciou oficialmente a contratação de Vincent Aboubakar, o artilheiro camaroneso, e a repercussão nos bastidores é gigantesca. A negociação, que vinha sendo especulada discretamente há semanas, agora se tornou real, e o impacto vai muito além do campo, mexendo diretamente com os rivais, especialmente o São Paulo, que parecia ter tudo encaminhado para fechar com um atacante de peso. Nos corredores do clube, a sensação é de que cada detalhe da contratação foi cuidadosamente arquitetado, desde o acerto financeiro até a estratégia de anunciar o jogador de forma a gerar surpresa. O burburinho entre torcedores e comentaristas indica que essa movimentação não é apenas sobre reforço, mas sobre um recado direto aos adversários, mostrando que o Corinthians não vai apenas competir, mas quer impor respeito. E o timing do anúncio, bem no momento em que o mercado parecia aquietado, adiciona ainda mais drama e especulação, porque ninguém esperava que a diretoria fosse ousar tanto. É como se cada passo tivesse sido pensado para aumentar o suspense e a expectativa sobre a temporada. O impacto do anúncio de Aboubakar é sentido também fora do Parque São Jorge, principalmente em São Paulo, onde rivais acompanham cada movimento de perto. O São Paulo, que vinha sendo apontado como o favorito para fechar com um centroavante de alto nível, acabou surpreendido, e as conversas nos bastidores indicam um verdadeiro choque. A imprensa esportiva começou a relatar os bastidores da negociação e os detalhes que não chegaram ao público: reuniões, contatos diretos com representantes do jogador, acordos financeiros e até estratégias de marketing para maximizar o efeito do anúncio. A cidade está comentando o assunto em cada esquina, e o Twitter se tornou o epicentro das discussões, com torcedores debatendo sobre a ousadia do Corinthians e a frustração tricolor. Entre apostas e análises de especialistas, o nome de Aboubakar virou sinônimo de um movimento inesperado e de ataque estratégico, e muitos acreditam que o clube fez questão de deixar o São Paulo no escuro para garantir vantagem competitiva. A repercussão é tão grande que até mesmo torcedores de outros times estão acompanhando de perto, curiosos para ver como o mercado de transferências vai reagir diante de um movimento tão audacioso. A sensação geral é que estamos diante de um capítulo que vai entrar para a história recente do futebol paulista. O burburinho não para nos bastidores do Corinthians, onde funcionários e membros da diretoria estão comentando cada detalhe do anúncio como se fosse uma grande vitória estratégica. O clima nos arredores do estádio é de festa contida, mas a euforia é palpável, porque trazer um artilheiro internacional não é algo que acontece todo dia, e Aboubakar, com seu currículo histórico de gols, representa uma verdadeira arma ofensiva. Nos grupos de WhatsApp da torcida, a expectativa cresce, e análises sobre como o jogador se encaixará taticamente no time se misturam a previsões sobre os reflexos dessa contratação no clássico contra o São Paulo. Especialistas apontam que a chegada de Aboubakar pode alterar toda a dinâmica do ataque corintiano, trazendo mais presença física na área, força no jogo aéreo e experiência internacional que poucos jogadores têm no futebol brasileiro atualmente. Ao mesmo tempo, o burburinho sobre a frustração tricolor aumenta, e algumas fontes indicam que o São Paulo vinha trabalhando silenciosamente em sua própria contratação, mas acabou sendo surpreendido pela ação rápida e decisiva do rival. Cada passo da negociação é analisado com lupa, e o efeito psicológico sobre os adversários já é sentido, mostrando que o impacto vai muito além do que se vê dentro de campo. O anúncio de Aboubakar também provocou uma verdadeira corrida por informações, com jornalistas e insiders buscando detalhes que ainda não foram revelados publicamente. É curioso perceber como a surpresa estratégica do Corinthians gera uma espécie de frisson midiático, com rumores de que o clube estudou cada movimento para criar o efeito máximo de choque. Não é apenas sobre contratar um atacante de renome, mas sobre manipular o timing do mercado para causar impacto direto nos rivais. As redes sociais explodiram com opiniões, análises e memes, enquanto torcedores tricolores tentam entender como perderam a dianteira para o Corinthians em um negócio que parecia encaminhado.
Internamente, a diretoria corintiana mantém o mistério sobre os valores e detalhes do contrato, alimentando ainda mais o suspense e o clima de narrativa épica que envolve a chegada de Aboubakar. Cada gesto, desde o anúncio oficial até o posicionamento do clube em entrevistas, parece calculado para maximizar o efeito de surpresa, mostrando que, neste caso, a estratégia fora de campo foi tão importante quanto a contratação em si. O efeito psicológico sobre o São Paulo, que esperava sair vitorioso do mercado, é notório, e a história ainda vai se desdobrar em capítulos interessantes. O rumor de que Aboubakar já teria até começado a se integrar com a comissão técnica gerou mais especulação e expectativas, como se o jogador tivesse sido inserido discretamente no planejamento tático do Corinthians antes mesmo de ser anunciado oficialmente. Torcedores relatam ter visto movimentações no centro de treinamento, e isso alimenta o mito de que o clube está jogando um verdadeiro xadrez com os rivais. Cada detalhe é analisado e cada comentário da diretoria é decodificado, como se estivéssemos assistindo a um roteiro cuidadosamente elaborado para gerar repercussão máxima. A contratação, portanto, não é apenas um reforço, mas uma declaração de intenções. O Corinthians quer mostrar que está à frente de todos em termos de estratégia, ousadia e visão de mercado. O efeito psicológico sobre o São Paulo, que se via prestes a anunciar seu reforço, é significativo, e fontes internas indicam que a frustração é real, aumentando a narrativa de chapéu aplicado pelos corintianos. Tudo isso contribui para que o clima de burburinho permaneça intenso, e cada torcedor, jornalista ou comentarista está atento a qualquer detalhe que confirme a grandiosidade da jogada. A chegada de Aboubakar, portanto, não é apenas uma notícia de mercado, mas um verdadeiro espetáculo de estratégia e timing, que deixa rivais, torcedores e especialistas atônitos. O Corinthians conseguiu unir surpresa, planejamento e efeito psicológico em uma única ação, transformando uma simples contratação em um capítulo dramático que vai ser comentado por meses. A sensação é que a diretoria calculou cada movimento para criar impacto máximo, e a imprensa especializada não para de dissecar cada detalhe. O São Paulo, por sua vez, se vê numa situação delicada, tentando reagir e reorganizar suas estratégias enquanto torcedores e comentaristas analisam as consequências do anúncio. O efeito nas redes sociais é imediato, com memes, discussões e análises táticas circulando em alta velocidade. Até mesmo torcedores neutros acompanham de perto, interessados no que parece ser uma lição de ousadia e visão estratégica por parte do Corinthians. Aboubakar, com seu talento e experiência, não chega apenas como jogador, mas como protagonista de um episódio que promete marcar o mercado de transferências e criar repercussão intensa em todo o futebol paulista, deixando claro que o impacto vai muito além das quatro linhas. Enquanto os detalhes da contratação de Aboubakar seguem circulando pelos bastidores, a repercussão no futebol paulista não para de crescer, e os comentaristas não conseguem parar de especular sobre as motivações do Corinthians. A chegada do atacante camaroneso parece ter sido planejada com precisão cirúrgica, quase como se a diretoria estivesse jogando um xadrez invisível contra os rivais. Há rumores de que o São Paulo chegou a avançar em conversas paralelas com outros atacantes, mas cada tentativa se viu frustrada diante da velocidade com que o Corinthians concretizou o negócio. O timing estratégico da contratação gerou um efeito dominó no mercado, provocando insegurança entre outros clubes que tentavam se reforçar, e cada movimento agora é observado com lupa. Torcedores corintianos não param de comentar nas redes sociais sobre a ousadia da diretoria, enquanto tricolores tentam digerir o chapéu aplicado, e a mídia esportiva se divide entre analisar taticamente o impacto de Aboubakar e dissecar o efeito psicológico sobre o São Paulo. Cada entrevista, cada post oficial e cada gesto da diretoria é interpretado como parte de uma estratégia mais ampla, e a narrativa criada pelo clube transforma a simples contratação em um episódio quase cinematográfico, cheio de tensão, expectativa e comentários que prometem ecoar durante toda a temporada, tornando Aboubakar não apenas jogador, mas protagonista de um enredo que vai muito além do campo. Nos bastidores do Corinthians, a sensação é de que a chegada de Aboubakar representa mais do que reforço, é uma demonstração de força e capacidade estratégica. Fontes próximas à diretoria revelam que cada etapa da negociação foi planejada com cuidado, desde o contato inicial com o agente até a maneira de anunciar oficialmente, buscando gerar impacto máximo e surpresa total. O São Paulo, por sua vez, se vê agora em uma situação delicada,
tendo que ajustar planos e repensar sua estratégia no mercado, enquanto a torcida observa perplexa a ousadia do rival. A movimentação provocou discussões acaloradas nos grupos de torcedores, onde se debate não apenas a qualidade técnica do jogador, mas também o efeito psicológico do anúncio. Jornalistas especializados começaram a vasculhar detalhes sobre possíveis salários, premiações e cláusulas do contrato, gerando ainda mais burburinho, e cada pequena informação obtida é amplificada nas redes sociais. A repercussão é tamanha que muitos veem essa contratação como um verdadeiro recado ao futebol paulista, mostrando que o Corinthians está disposto a atuar com audácia e inteligência de mercado, transformando cada movimento em uma arma de impacto, capaz de alterar não apenas o elenco, mas toda a dinâmica entre os grandes clubes da cidade e do estado. O efeito imediato sobre a torcida corintiana é quase palpável, com reações que variam entre euforia, orgulho e expectativa pelo que Aboubakar pode proporcionar dentro de campo. Cada gol, cada passe e cada lance do atacante já começam a ser imaginados pelos torcedores, como se antecipassem uma temporada histórica. O burburinho nas redes sociais mistura análises táticas, comparações com outros atacantes e discussões sobre como o clube conseguiu superar o São Paulo em uma disputa que parecia equilibrada. Internamente, comenta-se que a contratação também serve como mensagem para os rivais. Ousadia, rapidez e inteligência estratégica são armas poderosas que o Corinthians está disposto a usar. A cidade inteira parece respirar o clima de surpresa e especulação, e até torcedores neutros acompanham de perto o que se desenrola, ansiosos para ver como a contratação impactará os clássicos e a competição estadual e nacional. Cada detalhe do anúncio é dissecado em vídeos, matérias e podcasts, e a sensação geral é de que a chegada de Aboubakar transcende o futebol, tornando-se um fenômeno social, midiático e psicológico, um episódio que vai alimentar debates, análises e histórias que serão contadas por muito tempo, consolidando o impacto da ousadia corintiana. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. A estratégia do Corinthians, que envolveu descrição, rapidez e planejamento, evidencia uma abordagem de mercado que poucos clubes conseguem executar com sucesso. O fato de ter conseguido fechar com Aboubakar antes que o São Paulo pudesse reagir é visto como uma jogada de mestre, e essa percepção se espalha rapidamente entre torcedores, jornalistas e profissionais do futebol. Internamente, comenta-se que a diretoria avaliou cuidadosamente o momento certo de anunciar a contratação, aproveitando o silêncio do mercado para criar surpresa e impacto máximo. Essa movimentação também gerou especulações sobre outras possíveis contratações ou ajustes táticos que o clube poderá fazer, mostrando que a chegada de Aboubakar pode ser apenas o primeiro passo de uma estratégia maior. O efeito psicológico sobre o São Paulo é evidente, pois o clube que parecia próximo de fechar um atacante de peso agora precisa repensar seu planejamento, enquanto os torcedores corintianos celebram não apenas a contratação, mas também a ousadia do clube em movimentar o mercado de maneira tão eficiente e estratégica. A repercussão do anúncio, portanto, vai muito além do campo, afetando toda a dinâmica entre os clubes, torcedores e especialistas, criando uma narrativa cheia de tensão, expectativa e burburinho constante. O nome de Aboubakar, por sua trajetória internacional e histórico de gols, adiciona ainda mais drama à narrativa que se desenrola no futebol paulista. Cada comentário sobre sua chegada mistura análises técnicas com especulações sobre como ele vai se adaptar ao estilo do Corinthians, e essa combinação gera um clima de expectativa quase palpável. Torcedores discutem o impacto que terá nos clássicos, nas disputas por títulos e até no marketing do clube, já que a presença de um atacante de renome internacional sempre gera repercussão além das quatro linhas. Enquanto isso, o São Paulo tenta entender como foi surpreendido, e rumores indicam que a frustração entre dirigentes e torcedores tricolores é grande, intensificando ainda mais a narrativa do chapéu aplicado pelo rival. Internamente, o Corinthians parece desfrutar do efeito que o anúncio causou, aproveitando o momento para consolidar o clima de otimismo e confiança na torcida, reforçando a imagem de um clube que não apenas busca reforços, mas também sabe jogar estrategicamente nos bastidores, controlando informações e antecipando movimentos de adversários. A chegada de Aboubakar, portanto, se transforma em algo maior do que apenas uma contratação, é um episódio que mexe com o psicológico de todos e reescreve o roteiro do mercado paulista.
Enquanto a cidade se divide entre surpresa e discussão sobre a contratação, a narrativa construída pelo Corinthians se fortalece, transformando a chegada de Aboubakar em um episódio que vai muito além de simples estatísticas. O impacto psicológico sobre os rivais, especialmente o São Paulo, se mistura à expectativa da torcida, criando uma atmosfera única de especulação e burburinho constante. Jornalistas e insiders continuam investigando cada detalhe, desde valores de contrato até possíveis cláusulas, e cada pequena informação circula rapidamente, alimentando debates e análises. A diretoria corintiana, por sua vez, parece perfeitamente consciente do efeito que cada gesto causa, reforçando a percepção de que toda a movimentação foi cuidadosamente planejada. Enquanto isso, os torcedores imaginam a temporada que pode vir, cada gol de Aboubakar sendo antecipado com entusiasmo, e cada clássico contra o São Paulo se tornando um evento ainda mais aguardado. A contratação, portanto, não é apenas sobre reforço técnico, mas sobre estratégia, impacto psicológico e narrativa midiática, consolidando o Corinthians como protagonista de um capítulo que promete ser lembrado por muito tempo, e deixando claro que o mercado de transferências e os bastidores do futebol paulista jamais serão os mesmos após essa ousadia, mantendo o burburinho aceso por meses a fio. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!